Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, incline os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de Tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a Tua ira, Tu me abates com todas as Tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas, e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras, os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo, a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Vamos orar pedindo que o nosso Deus nos ajude a compreender a Sua palavra. Ó Senhor, nós pedimos que Tu abras os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Que a exposição desse salmo de lamento seja usado por Ti para o conforto do Teu povo, para orientação, para encorajamento, para despertamento, para correção, para repreensão, tudo de acordo com a necessidade de cada um que o Senhor conhece também. Ó Deus, dá-nos ouvidos para ouvir, ajuda-nos a compreender e, acima de tudo, a praticar o que Tu nos ensinas aqui, em nome de Jesus. Amém. Esse salmo é conhecido como o salmo mais triste da Bíblia, pela simples razão de que ele não termina com qualquer palavra de esperança, como os irmãos notaram com a sua leitura. A última palavra do salmo é a palavra trevas. É um salmo que o tempo todo está na nota da tristeza, beirando o desespero, angústia profunda, dor, perplexidade de alguém que aparentemente sofre desde a mocidade, mas que todavia não consegue se desapartar de Deus. Talvez esse salmo foi incluído aqui no cânon para nos ensinar lições preciosas a respeito do sofrimento, da dor, do desespero, da angústia que nós experimentamos aqui nesse mundo. Quem escreveu esse salmo, de acordo com o seu título, foi uma pessoa chamada Emã, Ezraíta. Há 2 ou 3 Emãs mencionados no Antigo Testamento. Se ele é o Emã que é mencionado nas 3 ou 4 ocorrências do Antigo Testamento, então o que nós sabemos sobre ele é o seguinte: ele era levita, ele era dos filhos de Corá, ele servia a Deus no templo, ele era um dos cantores no templo para o louvor de Deus, era uma pessoa extremamente preparada e capaz, compôs esse salmo e mais um outro. Então era uma pessoa extremamente sensível, temente a Deus, estava aberto para as realidades espirituais e para as realidades desse mundo. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, verso 31, ele está listado entre as pessoas mais sábias no tempo do reinado de Davi e de Salomão. Era, portanto, um homem conhecido, um homem de cultura, famoso pela sua sabedoria, pela sua piedade, pelo seu apego a Deus e pela sua consagração a Deus. Todavia, isso não evitou que Emã passasse por isso que ele descreve aqui, e escrevesse esse que é o mais triste capítulo do Saltério.
Esse salmo aparentemente não traz esperança nenhuma. Nós não sabemos ao certo quais foram as causas do sofrimento de Emã aqui. Talvez uma doença, talvez a perda de um ente querido, perseguição. Talvez seja até de propósito que não está clara aqui a razão do seu sofrimento, porque ao lermos o Salmo 88, nós nos identificamos com ele. Se a razão do sofrimento de Emã ficasse clara, atingiria talvez, ou esse salmo falaria aos que tiveram um problema semelhante ao dele. Mas como não é dito aqui, porque ele se lamenta, então todos nós podemos ler a nossa dor e o nosso sofrimento aqui. É como o espinho na carne de Paulo, que ninguém sabe o que era, exatamente para que todos nós lêssemos ali o nosso espinho e tirássemos exatamente as mesmas lições. O Salmo 88 vai nessa direção. A primeira decisão que a gente tem que fazer quando vai ler esse salmo é se nós vamos ler algumas expressões de maneira literal ou figurada. Eu me refiro às expressões em que ele descreve o seu sofrimento em termos de uma doença. Por exemplo, aqui no versículo 5, 4 e 5, ele fala como se ele tivesse sido ferido de morte e estivesse já prestes a morrer. Ele olha para a morte como sendo a realidade próxima dele. A mesma coisa no verso 3, quando ele diz que a sua vida já se abeira da morte. Ele se refere aos seus amigos como tendo abandonado. Ele se encontra sozinho, desamparado, não tem ninguém a quem recorrer. Por exemplo, no verso 18 ele diz: afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Então só há uma situação que nós conhecemos no tempo em que Emã viveu, que produziria esse efeito, uma doença mortal, que produzia uma dor muito grande. Ele diz também aqui que ele sofre desde que era moço, verso 15, ando aflito e prestes a expirar desde moço. A situação que eu me refiro é a lepra. Então, há possibilidade de que Emã fosse leproso desde jovem, a lepra progredia, deteriorava, produzia uma dor muito grande, e ele, como leproso, era obrigado a viver isolado dos amigos, da família, de todo mundo que o conhecia. Mas só há um problema: se ele era leproso, ele não podia estar no templo, ele não podia ser levita, ele não podia ocupar essa posição que ele ocupava. Daí então nós vamos ter que ler estas passagens como sendo figurativas, descrições da situação dele. E isso não é uma coisa incomum. Por exemplo, no Salmo 51, no Salmo 32, quando Davi descreve a angústia que ele está passando por causa dos seus pecados, ele diz que os ossos dele se secaram. Aquilo não é uma leitura, nós não podemos fazer dali uma leitura literal, mas aquilo ali é Davi tentando explicar a dor que ele está sentindo em termos de uma doença, de um sofrimento nos ossos. Sofrimento nos ossos. Então, aqui nós vamos entender que Emã está descrevendo o seu sofrimento usando a linguagem de uma pessoa que é leprosa, embora ele mesmo não fosse. Isso, às vezes, é muito comum, não é? Até hoje, nos dias de hoje, a gente, às vezes, descreve o que a gente sente dessa maneira. Estou sentindo uma dor no coração, é como uma pontada lá dentro. A gente fala assim, não é que é uma coisa física, mas é uma angústia que se assemelha a um sofrimento físico. O Salmo tem 5 partes. Na primeira parte, Emã suplica a Deus que Deus o ouça, que Deus atende para a oração dele. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti, chegue a tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Emã confia em Deus, Emã sabe que Deus é o Deus da sua salvação, e ele recorre a Deus em toda a sua angústia, em todo o seu sofrimento. E ele faz isso, diz aí o verso 1, dia e noite. Constantemente esse homem está se dirigindo a Deus e clamando a Deus e pedindo que Deus o ouça. No verso 2, ele pede que a sua oração chegue à presença de Deus e que Deus seja favorável, Deus incline os ouvidos ao clamor dele. A oração dele já é um clamor, é um grito de socorro, e ele sente que Deus não está ouvindo.
Ele grita, ele clama, ora de manhã, ora de noite, ora o dia todo. Cedinho, nós vamos ver mais adiante, ele já está buscando a Deus, mas ele sente que Deus não o ouve, ele se sente desamparado por Deus. Por isso ele clama, ele insiste: Senhor, ouve a minha oração, Tu és o Deus da minha salvação, não tenho mais ninguém a quem recorrer, só o Senhor pode de fato me atender. A segunda parte do Salmo, de 3 a 5, ele dá uma descrição a Deus do sofrimento que ele está passando. A razão pela qual ele ora, verso 3, é: pois a minha alma já está farta de males. A palavra farta aqui, ela é usada para descrever o estado de saciedade de alguém que já comeu bastante e já está farto. Nós sabemos o que é isso. A gente come, chega um momento que está farto, a gente não aguenta mais. Emã está farto, mas não de comida. A alma dele está farta de males, de dor, de sofrimento. Ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais nada. Chegou ao ponto de saturação. É isso que ele diz: a minha alma está farta de males, ó Deus. Eu não aguento mais nada. Cheguei no meu limite, eu não posso mais continuar. Por isso ele diz: a minha vida já se abeira da morte. Ele está vendo a morte bater à sua porta. A morte se aproxima dele. Ele sente que ele tem pouco tempo mais, que sua vida está chegando ao fim. E Deus não o ouve. Deus não ouve, ele está clamando: Senhor, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos, porque a minha situação é uma situação crítica. No verso 4, ele descreve o seu estado como um soldado que foi ferido na batalha e que foi jogado entre os que estão mortos. Isso era o costume daquele tempo, porque não tinha socorro. Se um soldado era ferido pela espada do inimigo, não tinha socorro médico, não tinha resgate, não tinha helicóptero que baixava ali para levar os feridos para algum lugar. Se a ferida era uma ferida mais grave, aquele soldado era simplesmente, os seus colegas tinham que pegá-lo e jogá-lo lá na pilha dos que morreram, porque ele ia morrer em pouco tempo. Então ele estava se sentindo assim, como um soldado ferido no campo de batalha e já contado entre os mortos, porque a ferida é mortal, não tinha cura. Verso 4, sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem forças, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Era essa a sensação de um soldado ferido no campo de batalha. Era contado como já alguém morto, embora ele estivesse vivo lá, não é? O coveiro estava chegando para enterrar ele, dizendo: eu estou vivo ainda. Diz: mas a sua ferida é mortal, não tem cura para você. Você vai ser contado, vai ser jogado na sepultura com os que já morreram, porque é só uma questão de tempo até que você morra. Era assim que Emã estava se sentindo, desamparado dos amigos, ferido no campo de batalha, deixado para trás, contado já entre os que estão mortos. É assim que ele descreve a sua situação. Do verso 6 a 8, há essa parte aqui em que ele atribui a Deus estas coisas. E nós não devemos achar isso estranho, porque o israelita, ele cria num Deus que governa todas as coisas, governa a história e todos os acontecimentos. Os israelitas, eles não criam num Deus do acaso, como por exemplo os filisteus. Há um relato na Bíblia em que os filisteus, tentando agradar a Deus, eles colocam algumas ofertas para Deus numa carroça puxada por uma vaca, e eles diziam assim: vamos ver o que é que a sorte ou o acaso vai nos mostrar. Se a vaca for na direção de Israel, é sinal de que nós estamos na direção certa. Se não for, então o destino está mostrando outra coisa. Os filisteus é que acreditavam em acaso, mas o israelita não acreditava em acaso. Ele sabia que o Deus de Israel era o único Deus soberano, que governava todas as coisas. Portanto, o estado em que ele estava, ele atribui a Deus. Porque era essa visão que o israelita tinha. E é essa visão que o cristão tem. Veja como ele diz aqui no verso 6. Ele diz: Senhor, puseste-me na mais profunda cova. Foi o Senhor que me pôs nos lugares tenebrosos dos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Ele atribui a sua situação à ira de Deus. Por algum motivo ele sente que Deus estava irado contra si. Com todas as tuas ondas, as ondas de Deus estavam passando sobre ele. Verso 8, tu apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Ele atribui a Deus o seu isolamento, o fato de que ele era repugnante aos seus amigos. Estou preso e não vejo como sair. Verso 9, os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor.
e te levanto as minhas mãos. Apesar de atribuir a Deus o seu estado, ele diz assim: foi o Senhor que me colocou nessa situação, eu sinto que é a tua ira que está sobre mim, as tuas ondas, os teus terrores passam sobre mim, foi o Senhor que me excluiu do convívio dos meus amigos, os meus olhos desfalecem de aflição, ainda assim, verso 9, dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos em oração. Aqui nós vemos uma combinação muito comum na Bíblia, do reconhecimento da soberania de Deus, ao mesmo tempo em que é seguida pela oração. Para o israelita, o fato de que Deus é soberano e que governa todas as coisas, não era um empecilho para a oração, como é para muitos. Por que orar se Deus já sabe? Para que orar se Deus está no controle? A oração muda Deus? A oração muda as situações? Sim, esse israelita aqui acredita nisso. Ele diz: isso tudo me aconteceu por tua vontade, todavia todo dia eu oro a ti, todo dia eu clamo e levanto as minhas mãos. Não há conflito entre a crença na soberania de Deus e no poder da oração, na eficácia da oração. Aqueles que de fato amam a Deus e conhecem a Deus e sabem que Ele é soberano, eles não se sentem excluídos da presença de Deus, eles não sentem que isso é uma dificuldade para orar. Eles buscam a Deus, eles clamam a Deus, ainda que eles saibam que tudo que toca neles é por determinação divina. Assim mesmo, eles vão orar aquele que o feriu, eles vão buscar aquele de quem vem a determinação e o propósito e a vontade para que todas as coisas aconteçam. Não há empecilho ou não há conflito entre essas duas coisas aqui na experiência de Emã. Em quarto lugar, ele argumenta com Deus. Ele argumenta com Deus. E o argumento principal é o seguinte: a minha morte não vai te adiantar em nada, Deus. A minha morte não vai te adiantar. Veja como ele diz no verso 10. Mostrarás tu prodígios aos mortos? E que adianta eu morrer? Eu vou para a sepultura e os teus prodígios mostrarás a quem? Porque quem está morto, ele não está falando o que acontece depois da morte, ele está falando da realidade terrena. Quem está no cemitério, ele não está vendo os teus prodígios. A quem o Senhor vai mostrar? Se eu morrer, o Senhor vai perder um adorador. E eu sei que o Senhor quer que as pessoas te adorem. Eu sei que o Senhor quer que as pessoas louvem o teu nome. Mostrarás os teus prodígios aos mortos? Os finados se levantarão para te louvar? Já ouviu falar, ó Deus, de que lá no cemitério de Jerusalém se levantaram os cadáveres e formaram um coral com regente para cantar louvor ao teu nome? O Senhor não tira louvor lá da sepultura, lá de entre os finados, lá no cemitério, eles estão mortos. Então, a minha morte vai significar um membro a menos no coral. E o Senhor não vai ter gente para te louvar. Verso 11, será referida a tua bondade na sepultura? O teu louvor, a tua misericórdia? Será que os mortos vão referir isso? E a tua fidelidade nos abismos da morte? Verso 12, acaso nas trevas, referência à morte, se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? O cemitério é a terra do esquecimento, não é? A gente lembra dos mortos um ano, 2, 3, depois de 10 anos, 15, 20, 30 anos. É a terra do esquecimento. Lá na terra do esquecimento, quem é que vai se levantar para louvar o teu nome? Esse homem sabe argumentar com Deus. Ele não está argumentando com Deus dizendo assim: Deus, está doendo muito, eu não aguento mais. Ele faz isso também. Mas ele aqui está apelando para alguma coisa que ele sabe que é muito sensível para Deus, que é a glória de Deus. Ele sabe que Deus ama o seu próprio nome, que Deus é zeloso da sua glória, que Deus ama quando o seu povo louva, e ele está perguntando a Deus: o que é que o Senhor vai ganhar se eu morrer? É claro, nós sabemos o que é que Deus ia ganhar se ele morrer. Ele ia fazer tudo isso na presença de Deus no céu. Mas ele está preocupado aqui com o testemunho do povo de Deus na terra, com o testemunho do povo de Deus aqui nesse mundo. E é por isso que ele diz a Deus: Deus, eu não estou pronto. Olha para mim, tem misericórdia de mim. Não é que eu tenho medo de morrer, só acho que não está na hora ainda. Eu ainda quero te louvar, quero entoar louvores ao teu nome, quero referir os teus prodígios e as tuas maravilhas. E aqui nós nos lembramos da palavra de Paulo, que ele diz
que para ele o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas porque ainda tem muito trabalho, eu prefiro ainda ficar aqui na carne para servir a Deus durante mais algum tempo. Ecoando aqui as palavras de Emã, dizendo: ó Deus, eu ainda quero te louvar aqui, ainda tenho muitos hinos para escrever, tenho outros salmos para publicar, quero honrar o teu nome aqui e contar as tuas maravilhas e os teus prodígios. Esse homem, no meio da sua dor e da sua angústia, ele argumenta com Deus. Ele chama a Deus para conversar com Deus. A última parte do salmo, a parte de número 5, ele insiste, repete toda essa argumentação. Ele insiste em orar e repete tudo de novo, de 13 a 18. Verso 13 ele diz: eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Ele repete o que ele disse no verso 1, que ele orava a Deus dia e noite, clamava de noite. Agora ele repete: Senhor, eu estou aqui clamando ao Senhor, já de madrugada a minha oração já se encaminha diante de ti. Lembrando o que ele diz no verso 1, dia e noite, e no verso 9, dia após dia. Esse era um homem de oração. Esse é o efeito que o sofrimento fez na vida dele. O sofrimento tem esse efeito de botar o crente para orar. Às vezes tudo vai muito bem e a gente esquece de orar. Aí Deus bota a gente na horizontal, na cama do sofrimento e da dor, porque aí a gente olha para cima, né? Tem crente que só ora quando Deus pega. E vê o que o sofrimento fez na vida de Emã. Eis um homem de oração. Eis um homem de oração. Mas ele ora porque ele está sofrendo. Porque ele está sentindo. Tudo isso que ele está sentindo aqui. É um efeito benéfico do sofrimento, é esse aqui. Verso 14, ele argumenta com Deus de novo. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma. Porque ocultas de mim o rosto. Essa é a maior aflição de Emã. Não é tanto o que ele está passando, mas o fato de que ele parece que está orando a Deus e Deus não está dando atenção a ele. É isso que o aflige. É isso que o aflige. Por que o Senhor não está me escutando? Por que o Senhor está escondendo de mim o seu rosto? No verso 15, até o verso 18, ele repete a descrição do seu sofrimento, o que Deus trouxe sobre ele. Verso 15, ando aflito e prestes a expirar desde moço. O sofrimento desse homem não era uma coisa pontual, alguma coisa que tinha acontecido e que em breve iria passar, mas pelo jeito era alguma coisa que ele experimentava desde moço. Esse homem era um homem sofredor, desde criança, talvez desde desde o seu nascimento. Nós não sabemos o que é que aconteceu com ele, ou que tipo de coisa o levou a isso, mas aqui é o grito de alguém que durante essa vida pouco tempo teve de paz, mas que atravessou essa vida como um vale de lágrimas, sentindo angústia, dor e sofrimento todos os dias da sua vida. Verso 16, ele outra vez atribui a Deus: por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim, eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Ele descreve o seu sofrimento como uma pessoa que está se afogando no mar dos terrores de Deus. No mar dos terrores de Deus ele está ali se afogando, e a água, os terrores de Deus como água se fecham sobre a sua cabeça. Verso 17, me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Aquela sensação de sufocamento para quem já esteve perto de morrer afogado, não é? Aquela sensação de desespero, de que não pode respirar. É assim que ele está sentindo. Verso 18, outra vez ele fala da sua solidão e diz que foi Deus: para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Não é à toa que esse é conhecido como o capítulo mais triste do Saltério. O que esse salmo nos ensina? Por que ele está aqui na Bíblia? Primeira coisa que ela nos ensina é que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse livro não é uma produção humana. Se eu fosse escrever um livro religioso para convencer as pessoas a seguir a religião que eu professo, eu jamais escreveria uma coisa assim. Porque as pessoas olham para esse salmo e dizem: eu não quero esse Deus, eu não quero essa religião aqui. Eu quero a religião de paz, a religião que resolva os meus problemas, a religião que me dê tranquilidade. Uma das evidências da origem divina da Bíblia é o seu conhecimento profundo da natureza humana, a sua transparência. A Bíblia não engana ninguém. O autor desse livro, que é Deus,
Em momento nenhum ele traz alguma ilusão a nosso respeito, mas ele diz com verdade o que é que pode acontecer comigo e com você. Se eu fosse escrever um livro religioso, para criar uma religião, para convencer as pessoas a me seguir, eu não escreveria esse tipo de coisa. Eu escreveria assim, coisa do tipo, esse é um Deus, só acontece desde que eu me converti, desde que eu conheci esse Deus, só tem coisa boa na minha vida, eu prosperei, melhorei financeiramente, todos os meus problemas se resolveram, estou saudável, arrumei uma namorada, casei, não vou ficar mais solteirona, arrumei alguém. Eu faria isso se eu fosse escrever um livro de religião para convencer as pessoas que minha religião é boa. É por isso que esse é um livro, um salmo como esse, é uma das evidências que nós temos de que esse livro não é fruto de uma produção humana, mas ele de fato é inspirado por Deus. Um Deus que não nos engana e nos diz o que pode acontecer. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que mesmo os mais santos, piedosos e fiéis, homens e mulheres de Deus, eles passam por momentos de profunda melancolia espiritual. Profeta Elias, lá na caverna, Deus, eu quero morrer, não quero viver mais, não quero viver mais. Davi, nos seus salmos de lamento, Salmo 32, Salmo 51, Moisés, no Salmo 90, a gente só vive até 80 anos, depois de 80 é só canseiro e enfado. Ó Deus, todos os dias da nossa vida vivemos debaixo da tua ira. O apóstolo Paulo, que descreve o espinho na carne e diz que constantemente está aflito, terrores por fora, dores por dentro, a preocupação pelas igrejas, constantemente. Na história da igreja, para não falar de Jó, não é? Na história da igreja, Charles Spurgeon, o conhecido pregador, o príncipe dos pregadores, sofria de uma melancolia tão constante e forte que às vezes os diáconos tinham que levá-lo pela mão para o púlpito para ele pregar, porque ele não conseguia vencer a angústia e a melancolia que às vezes vinha sobre ele. Ou, por exemplo, ainda, William Cowper, um puritano, poeta, escritor de vários dos hinos que nós cantamos hoje, sofrendo de um estado depressivo agudo desde criança, só trevas e angústia a sua vida toda, um homem temente a Deus, escreveu as poesias e os hinos mais belos que nós temos. John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino, ele descreve uma experiência em que durante anos ele sentiu o terror de Deus na alma dele, ele simplesmente não conseguia sair, não sabia o que era paz. Para não falar ainda de David Brainerd, um dos maiores missionários que a igreja já conheceu, foi trabalhar entre os índios, lê o diário dele, só angústia, dor, mas ali, pregando o evangelho aos índios, vendo os índios se converter nos Estados Unidos, mas o diário dele é um registro de uma alma sensível, profundamente aflita. E o que essas pessoas sentem, com frequência, é a sensação de abandono de Deus, de que Deus os abandonou. Eles não conseguem sentir o amor de Deus, o conforto de Deus. As práticas espirituais não trazem alívio para eles, para o seu coração. Orações que eles entendem que não têm resposta. Eles pedem a Deus constantemente: Deus, ouve-me, ouve as minhas orações, não tira de mim o teu rosto. Às vezes a sensação da ira de Deus, a expectativa de que a qualquer momento Deus vai abatê-los na sua ira, e ele não sabe por quê, como é o caso aqui de Emã. Ele diz que sente que a ira de Deus está sobre ele, mas ele não sabe por quê. Essa sensação vaga de que desagradou a Deus, mas não consegue especificamente saber em que ponto desagradou a Deus, o que só agrava a angústia. A perseguição de inimigos, às vezes, constante, sem parar, dia e noite, não há sossego. A falta de confortos terrenos, a falta de saúde, a falta de recursos financeiros. Quantas situações filhos de Deus e filhas de Deus têm atravessado na história? É uma falsa promessa aquela do Evangelho que é pregado em nosso país hoje, que diz que se você seguir a Jesus, aceitar o Evangelho, você só vai ter prosperidade, é só o que vai acontecer com você: vitória, prosperidade, quebra de barreiras, o rio vai se abrir, você vai caminhar sobre as águas, vai subir como nas nuvens, batendo asa de águia e tudo mais, não é? Não é à toa que no último censo que foi feito pela FGV da situação do cenário brasileiro, o número de desigrejados cresceu
Há alguns anos atrás, nós tínhamos poucos milhões de desigrejados, hoje já chega a 9 milhões. São desigrejados, pessoas que estiveram em igrejas evangélicas e se decepcionaram e saíram. Elas saíram dizendo que elas acreditam em Deus, mas não querem mais a igreja. O que é que houve nessas igrejas? Que eles não querem mais saber da igreja, porque lá ouviram promessas vazias, ouviram um falso evangelho, um evangelho que não retrata a realidade que a Bíblia nos diz, e que a história nos diz, e que a nossa experiência nos conta. O fato de que você é crente não quer dizer que você está isento de sofrimento nesse mundo, de passar pelo vale da sombra da morte. A Bíblia nos traz relatos após relatos de homens fiéis a Deus, tementes a Deus, que sofreram muito e durante muito tempo. Isso não quer dizer que Deus não os amava. Isso não quer dizer que eles não eram filhos de Deus. Isso não quer dizer que eles não tinham sido aceitos por Deus. A terceira lição que nós tiramos é que esses períodos, eles podem durar pouco ou a vida toda. É o caso aqui de Emã. Desde moço, ele vem sofrendo. Já mencionei o William Cowper. Eu fico pensando em pais que tiveram filhos problemáticos. É uma situação de aflição constante, ou filhos com algum tipo de deficiência, ou alguma doença crônica, degenerativa, para a qual não há uma cura conhecida, que produz uma situação de cuidado constante. Há tantas situações na vida que podem provocar esse tipo de coisa aqui, e da qual nós não estamos isentos. O objetivo de períodos assim, de situações assim, nós perguntamos o que é, e nós podemos ver algumas delas. Por exemplo, isso aqui para ensinar que nós ainda não estamos no céu, que nós estamos de passagem aqui, que aqui não é o nosso lar. Isso aqui acontece para desapegar o nosso coração da realidade terrena e humana. Nós somos apegados à nossa casa, ao nosso conforto, ao nosso corpo, aos nossos amigos, à esposa, aos filhos. Não é que está errado, mas às vezes nós colocamos estes amores em primeiro lugar, esquecendo que o que Deus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E aquelas palavras de Jesus: quem não me ama mais do que a sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seus filhos, não é digno de mim. Estas coisas acontecem para desapegar o nosso coração de outros amores, para nós fazermos o que a Emã fez, buscar a Deus e se apegar a Ele dia e noite, como sendo a única realidade permanente. Tudo mais é passageiro, tudo mais é secundário. Isso tudo acontece para ensinar quão frágeis nós somos. Nós perdemos isso de vista, que de repente, numa fatalidade, pela ordenação divina, essa segurança que você desfruta agora, ela pode acabar. A saúde que você tem agora, ela pode acabar. Um acidente, uma doença, uma situação qualquer, tudo isso muda. Esses capítulos da Bíblia existem para nos ensinar a nossa fragilidade, também para mostrar os terríveis estragos que o pecado fez na raça humana. Às vezes, nós não nos apercebemos quão terrível é o pecado. Quando a gente lê um salmo como esse, nós dizemos: ó Deus, quão profundamente o pecado entrou na raça humana, produzindo dor, sofrimento, perplexidade. Não é que Emã tenha cometido um pecado em particular que causou tudo isso, não parece que é o caso, mas ele faz parte de uma raça pecadora, da mesma raça que eu e você fazemos parte, afetados pelo pecado, manchados pelo pecado e, portanto, sujeitos à corrupção, sujeitos ao sofrimento, à decadência e, finalmente, à morte. É para mostrar que você é mortal, que nós somos mortais e, portanto, finalmente, isso tudo existe para nos mostrar o quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós precisamos dEle. Quanto nós precisamos dele. Terceira lição, aprendemos aqui que nada angustia mais o Filho de Deus do que se sentir abandonado por ele. Emã tinha tudo. Era um homem popular, era um homem amado, respeitado, sábio, culto, reconhecido. Se ele estava na lista dos conselheiros do rei, entre os mais sábios, era um homem de posses, mas nada disso consolava. Da mesma forma que as riquezas, a saúde, a sua beleza
E o que você tem, nada disso vai lhe consolar na hora da verdadeira necessidade. O que o crente sente mais falta é de Deus. Se ele tiver Deus, pode faltar tudo mais. Pode faltar tudo mais. Mas se ele tiver tudo mais e não sentir a presença de Deus, a aprovação de Deus, ele vai se sentir como irmão. Vai se sentir como irmão. E vai dizer, ó Deus, ouve a minha oração. Já estou farto, estou à beira da morte, não aguento mais. Por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não me escuta, Deus? Ele vai ficar choroso, vai ficar se apegando a Deus, batendo na porta de Deus. Ele pode ter tudo mais. Se ele é crente verdadeiro, ele vai sentir falta de Deus. E é isso que mais aflige o verdadeiro Filho de Deus. Quinta lição. Aliás, desculpa. Quinta lição. Nós não devemos parar de orar jamais, mesmo que pareça Deus demorar em nos atender. Vocês percebem o que é que o sofrimento fez com esse homem? Transformou esse homem num homem de oração. É isso que o sofrimento fez com ele. Nem sempre o sofrimento tem esse efeito. Às vezes as pessoas ficam amarguradas, ressentidas com Deus, revoltadas, não querem saber de Deus, porque Deus tirou o filho, Deus tirou o marido, Deus tirou a esposa, Deus tirou o emprego, Deus tirou a saúde. Esse homem, quanto mais a ira de Deus, os terrores de Deus vinham sobre ele, mais ele se apegava a Deus. Como Jacó no val de Jaboque, não te deixarei, enquanto não me ouvires, não me abençoares. É isso que Deus quer que aconteça conosco. É por isso que essas coisas vêm. Porque é quando nós nos apegamos a Deus que nós declaramos ao mundo o Evangelho, de que há um Deus, um único Deus verdadeiro, Senhor de todas as coisas. Nós somos suas criaturas, somos dependentes dEle, precisamos dEle. Se não for a graça e a misericórdia dEle, nós desaparecemos como sopro. Desaparecemos como sopro. Mas a última coisa que eu queria tirar aqui desse salmo é que quão terríveis e tremendos foram os sofrimentos de Cristo por nós. Queridos, eu creio que toda a Bíblia fala sobre Cristo. E embora a irmã esteja aqui descrevendo os sofrimentos dele, na verdade, isso descreve numa certa medida os sofrimentos do Messias, como outros salmos fazem com muita clareza. Davi escreveu vários salmos dizendo do sofrimento dele, que eram salmos messiânicos, que falavam do sofrimento do Messias. Por exemplo, o Salmo 22, que começa dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Esse salmo se aplica a Cristo sem dúvida nenhuma. Cristo sofreu sua vida toda. A começar da encarnação, sendo Deus se fez homem, abriu mão das suas prerrogativas, algumas delas, se fez servo, foi humilhado, incompreendido, caluniado, perseguido, preso, batido no rosto, torturado, morte de cruz, um sofrimento excruciante. Naquela cruz ele gritou, Deus meu, por que me desamparastes? Que é a oração de Emã aqui. Só que o sofrimento de Cristo é muito maior do que o de Emã, muito maior e mais profundo do que o dele e do que o meu e do que o seu. É por isso que esse nosso sofrimento aqui, ele só dura essa vida, ou parte dela, porque o nosso Salvador já bebeu até a última gota o cálice da ira de Deus. Ele já sofreu o abandono de Deus por nós, ele já provou o inferno por nós, a sepultura por nós. É por isso que no meio dessa angústia e desse sofrimento, Deus tempera com misericórdia, com visões da sua graça, com suas promessas de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E que depois que ele tiver terminado o seu propósito para conosco, ele haverá de nos fortalecer, fortificar e abençoar, e nos encher da sua graça, da sua alegria e do seu gozo. Esse salmo existe para nos mostrar os sofrimentos do Salvador. Termino com algumas aplicações. Primeiro, talvez haja alguém aqui nessa noite que vem passando por um longo período de angústia, de dor, de perplexidade, de confusão. Eu queria que você meditasse nos sofrimentos de Jesus Cristo, em seu benefício, em seu favor,
que você se conscientizasse que ele sofreu e padeceu muito mais do que você jamais padecerá nesse mundo. E que ele já experimentou o abandono de Deus e a ira de Deus, para que você agora entenda que isso que você está experimentando não é o desprazer de Deus, não é a rejeição de Deus, mas a sua boa mão, lhe preparando para a glória, lhe ensinando a valorizar as coisas espirituais e lhe preparando para a eternidade de gozo e de alegria. Se conscientize dos propósitos de Deus e se apegue a Ele. Você tem orado durante esse tempo, isso tem feito de você um crente mais maduro, mais sóbrio, mais humilde. Não jogue fora o seu sofrimento, não desperdice a sua dor, ela existe para isso, para lhe trazer mais próximo de Deus, para que você o conheça, para que você cresça. Não cesse de orar. Talvez haja alguém aqui nessa noite que não está passando por isso ainda. Talvez haja alguém nessa noite aqui que diga, eu estou vendo o que está escrito aqui, eu sinto muito por aqueles que estão passando por isso. Deixe-me dizer duas coisas para você. Primeira delas, o fato de que agora Deus tem lhe dado algum conforto e alguma tranquilidade não quer dizer que isso vai durar sempre. Amanhã você pode ser surpreendido com uma mudança de situação. E salmos como esse existem para que você fique prevenido. E a pergunta é, você vai continuar a servir a Deus da mesma forma e do mesmo jeito, quando estas coisas acontecerem, da mesma forma que você faz agora? Não foi isso que aconteceu com Jó? Jó era um homem próspero, estava tudo muito bem, e de repente tudo lhe foi tirado com o seguinte objetivo: será que Jó continuará a temer a Deus e servir a Deus? Sem nada. O Deus de Jó é o mesmo Deus a quem você serve, e Ele pode fazer a mesma coisa. Mas há uma segunda coisa que eu quero lhe dizer aqui. Se você está tendo um período de paz e de tranquilidade, agradeça a Deus por isso, bendiga o nome de Deus por isso, e se compadeça de quem sofre. Não julgue quem está sofrendo, porque a nossa primeira tendência, se nós estamos bem e no nosso lado tem alguém que sofre, alguém com quem nada dá certo, a nossa tendência é pensar, eu sou mais espiritual, eu sou melhor, porque Deus está me abençoando e está castigando ele. E nós olhamos para quem sofre às vezes com aquela pergunta dos amigos de Jó: o que é que ele fez errado para que sofresse tanto? Emã não fez nada errado, Jó não fez nada errado. Nem sempre o sofrimento do crente é porque ele está em pecado. Nem sempre. Às vezes Deus disciplina, como hoje de manhã eu falei. Mas às vezes não. Às vezes Ele simplesmente nos quer fazer orar mais, amadurecer, crescer, nos ensinar a viver para a sua glória. Portanto, em vez de julgar a pessoa que está sofrendo, que passou por uma tragédia, que perdeu alguém, que foi acometida de uma doença, pense no Salmo 88 e se compadeça daquela pessoa, ore por ela. Às vezes ela só precisa de alguém que vá lá e fique ao lado dela. Você não precisa dizer muita coisa. Mas companhia, oração, suporte. Porque às vezes há pessoas aqui nessa vida a quem Deus destinou, às vezes, uma vida assim, de dor, de sofrimento, causada por situações várias que eu descrevi. E por último, talvez haja alguém aqui essa noite que ainda não conhece o Deus do Senhor Jesus Cristo, que ainda não conhece esse Deus maravilhoso. Ora, se Deus não poupou o seu próprio filho, se Deus não poupou os seus filhos do sofrimento, você acha que você será isento? E o que fará você na hora que a angústia bater na sua porta? Na hora que a dor e o sofrimento real, a decepção e a desilusão de fato bater na sua porta, que você se vir desamparado dos seus amigos, sem nada, sem perspectiva, a quem você irá recorrer? Quem é o seu Deus? O Deus da Bíblia é um Deus que ouve orações, é um Deus que atende, e a resposta dele a todo o sofrimento já foi dada há 2000 anos, quando ele mandou o seu filho sofrer definitivamente as dores do seu povo. Quando ali na cruz a sua alma imaculada gritou: meu Deus, por que me desamparastes? Aquela é a resposta final e definitiva de Deus ao clamor de Emã, ao seu e ao meu quando estamos sofrendo. Ele diz: eu já respondi,
O meu filho já tirou o aguilhão da morte. O meu filho já quebrou as cadeias da condenação e do inferno, de maneira que seu sofrimento não é para condenação, mas para aperfeiçoamento, para lhe preparar para a glória e para o céu. Que essa seja a sua esperança nessa noite. E que você chegue a Deus nessa noite. Talvez você tenha que pedir perdão para Ele e dizer: Deus, eu te entendi errado completamente, estou amargurado, estou ressentido, estou com raiva do Senhor. Pode dizer isso para Ele, Ele aguenta. Pode dizer. Argumente com Ele. Mas não o largue, não vire as costas para Ele. Busque dia e noite, até que finalmente Ele abra um rasgo no meio das trevas da sua alma e do seu coração. E a luz da glória de Cristo, crucificado e ressurreto, lhe traga paz e conforto.